Olá, sejam muito bem-vindos ao vídeo introdutório ao pensamento de Schopenhauer. Eu já quero começar fazendo uma confissão. A minha leitura do Schopenhauer é muito influenciada pela visão do Nietzsche. Se você já estudou e conhece alguma coisa, você deve saber que o Nietzsche veio logo depois, no cânone, digamos assim, né? E ele, ao mesmo tempo que bebeu muito da filosofia de Schopenhauer, principalmente no começo da sua obra, ele é bastante crítico ao Schopenhauer. No entanto, eu vou deixar as críticas para comentar brevemente no final e permitir que você, todo mundo que estiver assistindo, entre em contato com a filosofia do Schopenhauer em si, né? A perplexidade que ele desperta na gente, né? E o brilhantismo dele. É um filósofo considerado pessimista, e eu sei que esse talvez não seja o melhor momento para falar de filósofos pessimistas, né? No entanto, se a gente deixar o pessimismo de lado e ficar com a perplexidade, né, com a beleza assim da filosofia dele, da intuição dele, eu acho que fica bem. Então, bom, eu queria já começar dizendo que ele é rival, é um filósofo rival do Hegel e ao mesmo tempo não é tão popular quanto Hegel, em vida não foi tão popular, talvez tenha um pouco de ressentimento, provavelmente, e o que é muito intrigante da vida do Schopenhauer é que a, praticamente toda a filosofia dele foi desenvolvida jovem, quando ele era jovem, entre os 26 e 30 anos, quando ele escreveu o livro O Mundo como Vontade e Representação. Toda a filosofia dele está ali, basicamente, e o resto, que ele continua escrevendo até idade avançada, pode ser considerado em alguma medida comentário a esse grande sistema que ele elaborou nesse livro. Então, como esse é um vídeo de introdução, e obviamente eu não tenho a mínima intenção de substituir a leitura das obras de Schopenhauer, eu vou abordar o sistema dele, né, que vai permear toda a filosofia dele. Então vamos lá. Ele começa, né, eu acho que para começar, a gente vê que ele foi muito influenciado pelo Immanuel Kant, que fala sobre a coisa em si, né, o mundo, né, dos fenômenos e o mundo verdadeiro, no caso, que é o mundo da coisa em si, né, e os fenômenos são como uma representação desse mundo da coisa em si. Então, para o Schopenhauer, né, e o Kant ele vai dizer que a gente não tem como atingir a coisa em si, né? O nosso intelecto não transcende para a coisa em si. O Schopenhauer ele vai determinar que a coisa em si, para ele, é uma vontade cega e impessoal, cujo único propósito é continuar propagando a existência dos seres individuados da espécie, né? A vida, basicamente. Então o Kant faz a suposição de fenômeno e coisa em si, que equivale no Schopenhauer a representação e vontade. Segundo Kant, a nossa percepção do mundo é muito limitada pelas faculdades humanas da percepção, pelo nosso intelecto, que não consegue atingir a coisa em si, apenas os fenômenos. Tanto a nossa intuição, a nossa apreensão imediata da realidade, quanto a nossa razão, apreensão conceitual, né, estão submetidas a leis de causalidade, ao tempo e ao espaço. Ambas estão, portanto, submetidas aos princípios do espaço, tempo e causalidade. Toda experiência humana está submetida a essas três leis. E, assim, aqui é importante ter uma atenção especial, porque essas três leis elas são faculdades do nosso intelecto, do intelecto humano. E são abstrações, né? São coisas que a gente cria para dar conta do mundo, tentar explicar o mundo, né? Não se prova que elas estejam na natureza, assim. É mais uma coisa, o que a gente pode dizer que é uma coisa humana, né?
Por exemplo, o som tá aí, né? A gente não consegue ver o som. A gente, sabe, isso é um exemplo aleatório, mas o que a gente tem como a nossa percepção da realidade, tem todo um papo hoje na física quântica, na ciência contemporânea de outras dimensões, a teoria das cordas. As nossas capacidades são limitadas, né? Assim como de outros seres são limitadas de maneiras diferentes. Então o que a gente vê não é necessariamente o mundo, né? Bom, então o mundo como o conhecemos, assim como nós próprios, são as nossas representações, né? Fenômenos. Não são necessariamente o que eles são de verdade. Bom, isso tudo ele desenvolve mais ou menos na primeira parte da sua obra, que é dividida em 4 livros. Né? O livro 1 é O Mundo como Representação, e o livro 2 é O Mundo como Vontade, que ele vai elaborar mais essa coisa da vontade cega e impessoal, que é o fundamento, né? Da cosmovisão do Schopenhauer, assim, fundamento da realidade para ele, né? Para Schopenhauer, a coisa em si é a vontade, uma força impessoal e cega, cuja única finalidade é preservar as espécies, propagar a vida. O mundo é um produto e expressão da vontade no tempo e no espaço. A vontade situa-se fora do tempo e do espaço e controla os seres fenomênicos como um ventríloco controla uma marionete. Essa é uma das metáforas que ele usa. A vontade de viver experimentada pelo ser humano é a vontade, essa vontade impessoal e cega que rege o mundo, que é a verdadeira coisa em si, atuando sobre ele, né? É a vontade atuando sobre ele, em sua forma individuada. Essa força estranha que o impele a sua louca que o impele a sua louca busca por prazeres e ambições e realizações e que o faz obedecer à vontade maquinalmente, né? É como uma coisa que está... É como um ventríloco mesmo, que está decidindo o que você faz. E você acha que você está trabalhando para você, perseguindo todas essas coisas, sonhos, realizações, essas coisas que são comuns a todos nós, mas na verdade você está trabalhando para a vontade, né? A vontade, diferente da representação, não está sujeita à causalidade, ela é eterna. Ela é a coisa em si, ela é o que há de eterno, né? É o que realmente há, né? O que a gente vê no mundo fenomênico, do qual fazemos parte, é o que ele chama de princípio de individuação, que é isso que a gente entende como as coisas separadas. Eu, o copo, o caderno, a mesa, a estante, você, o animal, enfim. Qualquer coisa que exista, que a gente vê sendo separado, para o Schopenhauer é uma ilusão. A vontade se manifesta do reino mineral ao animal. É uma unidade transcendente que se manifesta sob a forma de uma multiplicidade imanente. Ela impele os seres a lutarem uns contra os outros, a buscarem poder, dominação. E isso vai levar a um interessante estudo que ele faz do egoísmo, né, no livro 4. Porque isso não está só no ser humano, né? Porque a gente vê que a natureza é selvagem, né? Não é nem um pouco piedosa, digamos assim. Mas aí ele vai falar do egoísmo, né, como uma coisa humana mesmo, e que eleva isso a outro nível. Bom, vamos ver aqui uma citação. O mundo, enquanto objeto representado, oferece à vontade o espelho em que toma conhecimento dela mesma, em que se vê em uma clareza e com um progresso que vai crescendo em graus, sendo o grau superior ocupado pelo homem. Tem muito o pensamento de uma coisa estética, né? Da realidade ser uma criação estética, né? O fenômeno, o mundo dos fenômenos, né? E ele gosta muito de fazer essas hierarquias. Ele faz hierarquia dos seres, hierarquia dos reinos da natureza, hierarquia dos espíritos,
a gente vai ver elas com calma. Para ele, né, já tocando nesse assunto, o gênio é o formato mais avançado de vida, né? A espécie humana é mais avançada e dentro da espécie humana ele põe o gênio, né? E tem essa guerra perpétua da existência por toda parte na natureza. A gente vê luta, combate e alternativa de vitória, um ser vivo sendo presa para o outro e assim vai. E ele fala então que é o sofrimento, né, a vida, basicamente. E por isso tão pessimista. Para ele, o âmago da vida é sofrer, né, de qualquer vida, e especialmente da vida humana. A filosofia do Schopenhauer pode ser considerada uma metafísica do sofrimento. Viver é desejar e desejar é sofrer, né? Essa é a condição humana para o Schopenhauer. O fundo da vida é o sofrimento e ela é, portanto, culpada, né? Ao contrário do Nietzsche, que vai dizer, não, cara, a vida é inocente, sabe? Não é por aí, é o contrário. Por que precisa ser culpada, né? Enfim, vamos voltar aqui. Ele fala da metáfora também, como a metáfora do ventríloco, tem uma metáfora do pêndulo, de que a existência seria como um pêndulo que vai do sofrimento ao tédio. O homem acha que trabalha para si, perseguindo seus desejos, mas na verdade trabalha para a vontade. E a sexualidade é o exemplo máximo disso, né? No sentido de que o que a vontade concede, né, de prazer é uma coisa efêmera e fugaz, e as pessoas ficam aí nessa trégua, nessa luta sem trégua de conquistas e obtenção dos prazeres, não só na sexualidade, mas também com outras coisas materiais, conquistas, enfim, profissionais, todo mundo numa luta assim de aumentar status e poder e, enfim, nunca acaba, né? Pro Schopenhauer, ele vê isso e fala, cara, não, tá errado, sabe? A vida não vale a pena por causa disso, né? E aí ele vai tentar elaborar uma forma de vida que seja uma anulação dessa forma mais comum e ordinária de vida, né? E a gente vai chegar lá no livro 4. Ele tem uma relação então com o budismo, né? Isso é uma coisa bastante clara. E existe essa noção do samsara, né? Do ciclo eterno do sofrimento que nunca acaba, que você pode fazer uma associação direta. O suicídio para ele é irracional e não tem efeito nenhum contra a vontade, porque você é só mais uma forma individuada, né? E o ideal seria que essa coisa, que essa tirania acabasse, né? Que esse tirano, que é a vontade, que é a coisa em si, fosse anulado, né? Só que você, tirando a sua própria vida, você não faz nada, você não faz nenhuma cosquinha, né? É praticamente indiferente. Então ele vai buscar uma forma que você consiga anular a vontade, que você consiga negar a vontade, não só acabar com o seu sofrimento individual, mas negar a vontade, né? Realmente o Schopenhauer realmente vai mirar, né? No que o que ele vai almejar, né? Então, como isso é possível, né? Onde é que isso estaria? Onde é que existe a redenção para ele? Será que existe, né? Bom, em dois lugares. A primeira é através da contemplação estética, através da obra de arte, seja a criação artística, mas já a contemplação, a fruição de uma obra estética, ela tira o indivíduo da sua luta sem tréguas pelos desejos, pelos objetivos, pelo seu sofrimento ordinário e inevitável e permite que ele veja as coisas de uma perspectiva atemporal, assim, de uma perspectiva eterna, de uma perspectiva de fora, por um tempo, né? Então é uma saída fugaz e efêmera. Ele fala do sujeito puro do conhecimento, né? Que
nós nos tornamos quando vamos fruir, vamos ter uma experiência estética. E de certa forma a gente atinge uma perspectiva sublime da vida, né? A gente vê as coisas com um distanciamento maior, a gente se aparta da tirania da vontade, né? Nos tornamos, como sujeito puro do conhecimento, completamente unos com aqueles objetos. E assim como nossa miséria lhes é estranha, do mesmo modo será estranha para estes momentos a nós mesmos. Somente o mundo da representação perdura. O mundo como vontade desapareceu. A contemplação estética é a primeira etapa para a libertação da tirania da vontade. Primeira porque provisória. É uma pausa, uma interrupção frágil e efêmera do universo dos desejos e do sofrimento, que é a vida individual. Um filme, uma música, um romance liberam temporariamente o ser humano de seu sofrimento, de sua sofrida individuação. Alcança-se a perspectiva da eternidade, o mundo eterno das ideias, através da contemplação artística. Nesse estado estético, o gênio, a forma mais acabada da humanidade, se torna sujeito puro do conhecimento e também, não só o gênio, mas o ser humano qualquer. E o mundo se revela para ele como um espelho da vontade. Isso distingue o Schopenhauer mais diretamente, mais enfaticamente do Kant, né? Que para o Kant é impossível você ver, você entender a coisa em si, né? Para o Schopenhauer é possível ter uma noção, né? Um indício da coisa em si através da contemplação, né? Bom, então ele opõe aí essa consciência ordinária, utilitária, né? Do homem comum com a consciência estética que é essa, né? Do sujeito puro do conhecimento. E aí ele faz a sua famosa hierarquia das artes. Melhor será a arte quanto mais distante ela estiver do mundo material, da natureza. Então, para ele, lá embaixo está a arquitetura, por exemplo, que está diretamente relacionada, né, à matéria e à transformação do mundo natural. Depois a jardinagem, a pintura de paisagem um pouco mais em cima. E subindo ele encontra a pintura histórica e a escultura. E lá em cima ele vai colocar a arte poética. E dentro da arte poética a tragédia. Por quê? Por que a tragédia, né? A gente já pode dizer, pelo que foi exposto até aqui do sistema dele, que, através da tragédia a gente tem contato com o âmago, né, da natureza humana e da natureza dos outros seres, né, que é o sofrimento, né, para o Schopenhauer, que é o fundamento de toda a vida. E a tragédia, a experiência trágica, exprime justamente isso, né? E o que vai permitir depois o Nietzsche escrever o seu primeiro livro, Nascimento da Tragédia, que eu tenho um vídeo, inclusive, que é bom de ser assistido depois desse, porque uma coisa vai dar na outra, né? Eu acho que é um claro desenvolvimento filosófico de um ponto ao outro, né? Ele vai se inspirar muito no Schopenhauer para desenvolver os seus estudos sobre a tragédia grega, a tragédia ática e, enfim, a decadência da civilização desde então, a forma como a tragédia morre por ter expulsado a música, o coro, né, que é a origem dela, e ter introduzido o pensamento lógico, né, com Eurípides, trazendo muito do socratismo, né, da, da noção da conceitual da arte ter conceitos, né, da arte se explicar, de dar uma ênfase na palavra, e e como que ela poderia ser renascida no tempo do Nietzsche com ele via na música do Wagner, que também, aliás, os dois eles se conheceram muito e se aproximaram muito por sua mútua admiração de Schopenhauer à época, e ele usava como, né, o Wagner ele desenvolve a teoria dele da obra de arte integral muito inspirado no que o Schopenhauer vai dizer sobre a música, né? E já entrando nisso,
vamos dizer que o Schopenhauer não colocou a música nessa hierarquia das artes. Ué, se ele não colocou a música na hierarquia das artes, isso significa que ele não gosta da música, que ele nem coloca? Muito pelo contrário. Para ele, a música merece ser uma categoria à parte. Para ele, a música exprime a própria vontade, né? A música não tem forma. Você não precisa transformar o mundo material, então ela também é mais distante do mundo da natureza nesse sentido. Para ele, a música é um exercício de metafísica inconsciente. É a forma de arte imediata. A música é a coisa em si a cantar. A música é uma alegria profunda que penetra o âmago do nosso ser. Exprime unicamente o bem-estar e a dor. A música é o próprio mundo como inteligibilidade imediata, destituído de corpo. E aí no Nascimento da Tragédia, o Nietzsche vai se aprofundar nessa importância da música para a própria tragédia, né? No seu auge, com Ésquilo, depois com Sófocles. Enfim, mas aí para isso confira o meu vídeo do Nascimento da Tragédia aqui no canal, que é o primeiro da minha série de introdução à filosofia do Nietzsche, que são 4 vídeos, que eu também recomendo muito para você assistir, porque é importante, se você está interessado em Schopenhauer, conhecer o contraponto, digamos assim, que é a filosofia do Nietzsche, embora muito tributária a Schopenhauer também, é preciso dizer, né? Mesmo que seja para criticar, ele tá se reportando ao Schopenhauer. Então, o Schopenhauer também exerce essa influência sobre ele, né? Para o resto da vida e da filosofia. Ele põe essa hierarquia da natureza como a hierarquia das artes, né? Já falamos aqui, já vimos aqui. O reino mineral, ele é necessariamente mais baixo. Quanto mais distante for da natureza e da matéria, maior será a coisa mais elevada, né? Então vamos lá, tem o mineral, em cima o vegetal, em cima o animal, em cima o humano, e dentro do humano ele vai colocar o gênio. Por isso nós vamos para a hierarquia dos espíritos, né? Que é dentro da humanidade. Tem o selvagem, tem o proletário, tem o comerciante, depois tem o cientista, né? Que é interessante a gente ver que ele coloca o cientista embaixo do filósofo e do artista, né? Porque o cientista está preso à ciência, o filósofo não. E o artista, ele está sempre em contato com esse mistério da natureza, né? Sempre arrebatado, né? Tomado por uma perplexidade absoluta frente ao mistério que é o ser, né? E da mesma forma o filósofo, né? Ele precisa estar, né? A noção de talma, né? De perplexidade, né? Do despertar da perplexidade como a faísca para o pensamento filosófico, né? Então, tanto o artista quanto o filósofo, eles estão aí, né? No topo. Isso é interessante, porque, para mim, por exemplo, arte e filosofia caminham juntos, cinema e filosofia caminham juntos, e eu gostaria muito de saber, se você quiser, comenta sua opinião nos comentários. O que será que o Schopenhauer, tivesse ele conhecido o cinema, onde será que ele colocaria o cinema na hierarquia das artes, né? Será que ele ia colocar perto da tragédia? É uma pergunta interessante, né? Ele não chegou a conhecer, obviamente, né? Mas por algumas décadas ele não conhece o cinema, e seria incrível se a gente pudesse ver tanto ele quanto Nietzsche, o que eles pensariam do cinema. Os pensadores estão preocupados com estética, né? E outros também. Mas enfim. Então é isso. O artista e o filósofo são os que mais se distanciam da vontade através da contemplação, por estarem sempre nesse estado de contemplação, né? Nesse estado de arrebatamento e perplexidade. O artista e o filósofo permanecem perplexos frente ao mistério arrebatador que é o ser. Schopenhauer não os opõe, ao contrário de Platão, né? A gente pode ver algumas semelhanças do pensamento de Platão com o pensamento de Kant, com essa coisa do mundo verdadeiro, né, e o mundo dos fenômenos e tal, mas a gente vê aqui uma clara distinção entre o Schopenhauer, que muito influenciado por Kant,
com relação a essa questão específica, né? O Platão, como a gente sabe, ele na República, enfim, ele condenava a atuação, enfim, ele opunha o artista ao filósofo. Schopenhauer não, ele põe no mesmo patamar, que é maravilhoso, né? O gênio é a forma mais elevada de vida, consegue ver o geral no particular, né? No Fedro, falando de Platão, ele também propõe uma hierarquia dos seres e na dele o artista está em sexto, lá embaixo, né? Perto do tirano, o tirano é o último, eu acho, e perto do sofista e do tirano, dissimuladores, né, e causadores do mal. Logo em cima, quase no mesmo nível deles, está o artista para o Platão, né? O que é curioso, né? Porque as obras dele, enfim, diálogos platônicos também não deixam de ser obras de arte, tanto que são encenadas. Ele escolhe se expressar sob a forma de diálogos, né? E não, enfim. Enquanto o homem ordinário quer, né, deseja, o gênio contempla. O intelecto do gênio o liberta da vontade. A contemplação, para todos, os liberta temporariamente da vontade. Ao mesmo tempo, é uma via do conhecimento da própria vontade, do eterno. E a arte, então, ela é uma espécie de calmante também, né? Porque é temporário, é como um remédio, né? É uma coisa que vai aliviar e vai distanciar por um tempo, mas depois ele volta para a tirania da vontade, a pessoa, né? No entanto, o estado estético é uma etapa preliminar para a redenção definitiva que se encontra na ética do asceta, do santo. O que a gente vai ver agora, que é basicamente o quarto livro do mundo como vontade de representação. O terceiro é a parte da estética, né? É o mundo como representação 2, estética. Agora a gente vai ver o mundo como vontade 2, ética. Então, eu falei muito sobre a reflexão que ele faz do egoísmo no começo, que é, para ele, a forma mesma da vontade de viver, né? A ilusão da individuação e o egoísmo de afirmar-se separado dos outros, né? São uma coisa só. Porque para ele, enfim, a individuação é uma ilusão, né? Então, a única coisa que existe é a coisa em si. E tudo, você, eu, seu cachorro, esse copo, essa cadeira, tudo é uma coisa só, né? E, bom, ele fala do Estado coercitivo, né? Como uma necessidade que a gente tem para não permitir que a gente destrua uns aos outros e ao mundo também, né? É um mal necessário contra a injustiça, né? Porque se não houvesse, a injustiça seria a regra, né? Segundo Schopenhauer, a pessoa má, egoísta, é quem afirma mais intensamente a vida, quem afirma mais intensamente a vontade de viver. E esse jogo de sofrimento sem tréguas da vontade. Quem se afasta da vontade de viver e renuncia de seus desejos individuais, mais se afasta do mal e da maldade para o Schopenhauer. Ele faz uma distinção muito interessante entre o homem justo e o homem bom, né? Porque o homem bom, ao contrário do homem justo, ele consegue ser mais compassivo, ele consegue desejar o bem do próximo sem querer nada em troca, né? Desinteressadamente. O que aproxima o Schopenhauer do cristianismo, né? Embora o Schopenhauer fosse ateu, isso é muito importante dizer, o Schopenhauer é um pensador ateu, embora tenha ligações, embora ele seja em alguns aspectos muito místico também, tenha ligações com o budismo, com o cristianismo, ele é um pensador ateu, né? Mas a gente vai concluir que a sua doutrina se aproxima muito do cristianismo em alguns aspectos. E olha que interessante o que ele comenta sobre isso aqui. Os resultados morais do cristianismo, até a máxima sese, se encontram por mim fundamentados racionalmente e na concatenação existente entre as coisas.
enquanto no cristianismo eles o são mediante meras fábulas. A fé nestas desaparece mais a cada dia. Por isso, será necessário se voltar para a minha filosofia. Bom, Schopenhauer ele fundamenta a sua moral nessa fórmula védica sobre a compaixão, Tat Tuan Asi, que em sânscrito significa tu és isto. Então é isso, né? Essa noção dele de união de tudo, né? De todos os seres e das coisas, e também com relação à ideia da compaixão, né? Que para ele o santo, por exemplo, o asceta, é quem é capaz de anular a vontade, né? Justamente por esse desinteresse com relação ao próprio egoísmo, né? Aos próprios desejos individuais de todo mundo aí, todo o resto das pessoas. Ele é também mais compassivo com relação ao sofrimento do próximo. E ele pratica um ato negativo e contrário à vontade, né? Ele leva uma vida passiva, em alguma medida contemplativa, e pratica um ato negativo e contrário à vontade, né? Ele, ele é liberto do egoísmo individual e da tirania da vontade. Apesar de ateu, Schopenhauer tem uma doutrina que vai de encontro à moral religiosa. Sua doutrina da redenção e compaixão e superação do eu, do que a gente chama de eu, está de acordo com o cristianismo. E aquilo que traduzo aqui numa linguagem demasiado fraca, em termos gerais, não é, contudo, uma ficção de filósofos, inventada apenas hoje em dia. Não! Essa doutrina foi a própria vida, vida muito invejável de tantos santos, de tantas belas almas que se encontraram entre os cristãos e mais ainda entre os hindus, os budistas e ainda fiéis de outras religiões. E aí a gente conclui essa introdução ao Schopenhauer. Não é um filósofo difícil, embora seja um sistema muito denso e cheio de especificidades, né, que não tem como abordar num vídeo de introdução. Talvez em um curso grande você encontre isso. E, bom, agora eu posso falar um pouco das críticas do Nietzsche, né? A gente vai ver que para o Nietzsche é muito importante a questão do valor, né? A questão da avaliação, né? Ele vai estar sempre olhando as posturas dos filósofos e de todo mundo a partir de uma interpretação do valor que eles conferem à vida, né? À existência e à própria vida. E o Schopenhauer, no caso, para ele, ele vai associar ao niilismo, um niilismo passivo, né? De quem observou que os fracassos da humanidade, éticos, né? Morais, enfim, perdeu a crença no progresso e não quer fazer nada, né? Cansou da vida. Ele está, digamos assim, com um nada de vontade, né? Ele quer passar, né? Quer se extinguir, né? Então ele não vai. é, O Nietzsche vai praticamente inverter o sistema com a noção de vontade de poder. Que eu tenho um vídeo, aliás, que você vai encontrar que é o terceiro da minha série de introdução ao Nietzsche, mas que ele vai dizer que não, a vida ela precisa ser afirmada, né? Ele se diz o primeiro filósofo trágico, justamente por isso. Imagina se todo mundo fosse simplesmente viver uma vida ascética, né? Se extinguir, tentar anular a vontade. O Nietzsche vai ver isso como, sabe, uma falência da humanidade, né? Das capacidades humanas, né? Para o Nietzsche, o ser humano, na verdade, ele é uma construção de si próprio, né? Tanto que o Zaratustra, ele é um personagem que passa por diversas metamorfoses, experimenta diversos caminhos diferentes até se tornar o mestre do eterno retorno, né? Enfim, mas isso tudo você vai ver na minha série do Nietzsche, que eu recomendo muito que você assista depois dessa introdução ao Schopenhauer. Então é basicamente isso, ele vai associar o Schopenhauer ao niilismo passivo do homem cansado, que perdeu a fé na humanidade e apenas passa pela vida, né?
em vez de afirmar a vida mesmo com sofrimento, né? Em vez de instaurar aí a noção do eterno retorno, né? Se tudo fosse voltar, transformar tudo assim aconteceu em assim eu quis, né? A ideia do amor fati, né? De amar o destino, amar o que acontece na sua vida e de é isso, né? Da filosofia trágica contra a filosofia pessimista. Se o Schopenhauer tem uma filosofia pessimista, digamos assim, Nietzsche tem, como ele dizia, uma filosofia trágica, né? Que é o contrário disso, né? A solução, né? No caso. Enfim, é isso. Eu agradeço você ter assistido até aqui, muito bom saber que existe interesse por essa filosofia do Schopenhauer, né? Eu tentei o máximo me desvincular da leitura nietzschiana para apresentar as suas intuições muito inteligentes, né? Muito perspicazes. E é isso, é um filósofo que, jovem, achou que tinha encontrado a verdade de tudo, né? Que tinha explicado a existência e aí continuou escrevendo obras menores até o fim da vida. Confira meus outros vídeos da filosofia e também, por que não, confira os vídeos de cinema, né? Porque como o Schopenhauer coloca o artista junto com o filósofo, caminham lado a lado, né? Caminham juntos. É isso. Inscreva-se no canal. Até a próxima.